Pensar no dia do amanhã é algo que fazemos só algumas vezes na vida. Mas existe uma empresa que pensa todos os dias no seu futuro. A BFA Pensões. Somos uma sociedade do grupo BFA, a maior e mais sólida instituição bancária do país. A BFA Pensões já nasce grande. Conta com uma experiência de 30 anos do BFA na gestão financeira e uma rede comercial que cobre todo o país. Os angolanos vivem cada vez mais e querem ter uma vida com mais qualidade após terem contribuído para o crescimento do país. E nada mais justo do que ter uma reforma com rendimentos que atendam às suas necessidades. A BFA Pensões entra no mercado angolano para inovar, oferecer soluções que completam a reforma com serviços personalizados, transparentes e sustentáveis. Pretendemos ser uma referência no mercado de fundo de pensões, oferecendo excelência na gestão dos fundos, com foco em produtos diferenciados e flexíveis que garantem rentabilidade. Contamos com uma equipa experiente e multifuncional que lidera os processos de gestão guiados por uma filosofia de segurança e rentabilidade. A estratégia de investimentos tem foco na diversificação, na monitorização de riscos e no estrito respeito às normas regulatórias e nas boas práticas financeiras. Mas tudo isso tem um só objetivo: proporcionar aos angolanos uma vida feliz na reforma. Para a BFA Pensões, as pessoas são a motivação para um trabalho de excelência e transparência. Queremos educar e orientar os angolanos sobre os benefícios dos fundos de pensões com informações claras e precisas sobre valores percentuais e retorno de longo prazo. Queremos proteger as pessoas contra eventos inesperados, salvaguardando famílias e empresas. É um caminho longo que começa agora com estes primeiros passos já bastante firmes e confiantes. BFA Pensões, a construir um futuro para cada angolano com mais geração de riqueza, mais estabilidade social e mais felicidade para todos. BFA Pensões. Cuidamos do seu futuro. Olá, sejam bem-vindos à quarta edição do podcast Voz Segura, uma plataforma da Associação Angolana de Atuários que visa abordar temas inerentes à atividade seguradora em Angola. Meu nome é Enda da Silva e, como habitualmente, estarei em companhia do Dr. Jesus Teixeira. Dr. Jesus, muito bom dia. Bom dia, Dr. Enda, bom dia. Vale recordar que o podcast Voz Segura tem como principal propósito a prestação de homenagens. Homenagens à personalidade que dedicaram o seu saber, o seu esforço em prol da edificação do setor segurador em Angola. Adicionalmente, abordamos temas inerentes à atividade seguradora em Angola e prestamos o nosso contributo em prol da literacia de seguros. E para hoje, temos o grato prazer de ter uma ilustre convidada, a doutora Ana Edith Viegas de Abreu. Doutora Ana Edith, é uma honra tê-la cá. Seja bem-vinda. Muito obrigada, bom dia. Agradeço o convite e vou fazer aquilo que espero que vocês gostem. Com certeza que será. Muito obrigado. Este programa não seria possível sem os nossos patrocinadores, a BFA Pensões, Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, e a Nossa Seguros. Como disse o Dr. Enda, hoje temos mais uma notável do setor dos seguros de fundo de pensões. Alguém que deu o seu contributo para que o setor hoje tivesse a importância que tem. Por isso, irei fazer uma apresentação muito sucinta, resumindo, digamos, os principais marcos da carreira da doutora Ana Edith Viegas de Abreu. A doutora Ana Edith é uma jurista que fez parte do primeiro grupo formado pela Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, integrou os quadros da ENSA em 1983, onde exerceu a função de diretora do gabinete jurídico. Entretanto, de 1992 a 2002, fez parte do Conselho de Administração
da ENSA. Entre os anos 2000 a 2001, integrou o grupo de trabalho que elaborou a estratégia da ENSA para a mudança e crescimento. Ainda exerceu funções como consultora jurídica do Núcleo do Mercado de Capitais. Uma vez mais, bom dia e seja bem-vinda a este nosso podcast, doutora Ana. Obrigada. Doutora Anadite, como podemos verificar, teve uma longa carreira no setor segurador em Angola. Conte-nos, por favor, como teve início a sua carreira no setor? Eu era funcionária pública, mas em 82 eu achei que ser funcionária pública não me interessava para o meu futuro. E então saí do Instituto das Indústrias de Pesca de Angola. Eu já estava a estudar na Faculdade de Direito apenas como aluna que ia fazer os exercícios, ia fazer as avaliações. E em 83 eu abordei o então diretor-geral da ENSA, e ele disse-me: Eu estou de partida, mas irá ficar aqui um profissional a quem vou dar o seu nome. E assim eu contactei o Sr. Aleixo e em novembro de 83 eu ingressei na ENSA como técnica superior. Embora não tivesse acabado ainda a minha licenciatura, só acabei em dezembro de 84, eu entrei já como licenciada, ou pré-licenciada, com algumas mordomias. Por exemplo, o governo tinha há pouco tempo exarado um diploma que os técnicos superiores tinham salários mais altos. E eu entrei com esse salário mais alto. Eu sei que algumas pessoas não gostaram, mas foi cumprida a lei e eu entrei. E entrei para o gabinete jurídico, fundei o gabinete jurídico, comecei a trabalhar. Depois eu fui fazer uma formação a Lisboa e a Londres e ficou outro senhor, o Dr. Aguinaldo Jaime, como diretor do gabinete jurídico da ELSA. Quando regressei de Londres, onde fiz um estágio no escritório de advogados sobre direito aéreo, portanto, o Dr. Aguinaldo foi para Londres tirar a sua especialidade e eu assumi o cargo de diretora de gabinete jurídico. Posso dizer que não será de todo verdade que os colegas me receberam muito bem. Alguns eu sentia no olhar, primeiro porque ia ganhar tanto ou mais daquelas pessoas que já estavam há muito tempo. E segundo, porque foi a primeira mulher a sentar-se à mesa de um conselho de direção. Mas firme, com coragem e sempre com o apoio do diretor-geral, Sr. Aleixo Augusto, que era um homem que na altura já estava avançado para o tempo. Achava que as mulheres tinham direito a isso. Então eu fui a primeira mulher que sentou no conselho de direção. De facto, um marco a nível do setor, Eu que vamos acho. falar mais à frente a Eu respeito. fui a primeira mulher Exato. e tive o atrevimento de sugerir algumas mudanças. A empresa vinha de um período em que captou grande parte dos trabalhadores das outras companhias de seguro, principalmente os quadros. Quando diz das outras, Companhias de seguros que tinham fechado. as que tinham fechado, as portuguesas. Exatamente. E então eu introduzi algumas alterações. Por exemplo, nós tínhamos que fazer uma ata, tínhamos um livro de atas, as questões discutidas, algumas tinham diretivas para seguir e, portanto, era uma coisa que não se fazia e começou a fazer-se. Se não gostaram, eu continuei com a minha ação. Depois
com mudança operada na, na atividade seguradora ou na empresa, eu fui nomeada para o Conselho de Administração. Pois é, vogal de. E essa é exatamente a nossa questão seguinte. Pois, na altura, aí penso que ainda era um conselho de direção e foi nomeada Sim, como vogal. mudou a Conselho. estrutura da empresa, portanto, passou a ter um Conselho de Administração e uma Direção-Geral, Isso, e eu fui eleita para o Conselho de Administração. administração. Havia um diploma que para os conselhos de administração haveria um administrador eleito pelos trabalhadores. E numa Assembleia Geral foram sugeridos alguns nomes. E contrariamente àquilo que eu pensava, porque era nova, havia lá outros colegas mais antigos, eu tive assim uma maioria quase absoluta de votos. Então, o meu nome foi indicado ao Ministério das Finanças para ser, então, Vogal. vogal do Conselho de Administração. Cargo que eu ocupava com o de diretora do Gabinete Jurídico. Essa é a primeira história. Pois, e nos dias de hoje nós podemos dizer, tendo em conta a configuração dos conselhos de administração de hoje, nós podemos dizer, afirmar, sem medo de errar, como dissemos há pouco, a doutora Anedita acabou por ser a primeira mulher a integrar o conselho de administração de uma empresa no setor dos seguros. E conte-nos então, muito rapidamente, quais eram, digamos, as suas atribuições enquanto membro do conselho de administração, os pelouros que tinha e os grandes temas em que participou ou que dirigiu. Eu tinha como grande tema a reestruturação da empresa. A empresa precisava de ser estruturada de outra forma. E eu ajudei o diretor, Aleixo Augusto, a fazer essa reestruturação. E ao mesmo tempo que reestruturava também o gabinete jurídico. Uma área de fundamental importância para a atividade seguradora. Área Sem jurídica. dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Porque aqueles sinistros maiores que eram resolvidos nas áreas técnicas sem qualquer dificuldade. Mas quando houvesse dificuldade era preciso o parecer do gabinete jurídico. O que é que ele achava sobre aquilo ou sobre... E nós demos. Depois tivemos algumas pessoas que entraram para o gabinete, éramos 3 juristas e trabalho nunca nos faltou. O investimento nos recursos humanos da empresa sempre foi uma prioridade. Era preciso que os recursos humanos estivessem à altura das transformações que a empresa iria fazer. E foi isso que aconteceu. O que é que nós fizemos? O foco principal da empresa era os recursos humanos. Era daí que tudo o resto viria. E o Sr. Aleixo tinha certeza disso. Era um homem que estava muito preocupado sempre com os Com as recursos pessoas. humanos. Tivemos consultores, mas a política da empresa em relação à consultoria era que o consultor não vem e faz o trabalho e apresenta. Não. O consultor vem, trabalha com os quadros, com as equipas, e apresenta o trabalho. De forma que não haja da parte das direções o comentário: eu não fiz, eu não percebo nada disto. Não. Cada diretor tinha que dar o seu aporte aos consultores, em todas as áreas. Nas áreas de negócios, nas áreas de apoio,
Quando foi a mudança manual que a gente fazia para as novas tecnologias, aconteceu a mesma coisa. O que é que os diretores pensavam desse mundo novo? Como é que se faria? Muito bem, viram os consultores. Mas os consultores com os diretores das áreas de negócio e as áreas organizativas da administração foram escolher qual seria, digamos, a forma como a empresa iria ser toda ela abrangida pelas novas tecnologias. E os técnicos da empresa, os diretores, foram com o consultor ao estrangeiro visitar companhias de seguros, ver qual era a melhor forma. Escolheram uma e trouxeram. Esse aspecto eu acho muito O importante. envolvimento direto das Direto. equipas, processo de transformação Sempre, da empresa. sempre, sempre. É um sinal importante, é uma mensagem importante. Não é? Por isso é que não havia, digamos, surpresas. Eu não entendo isto, eu não quero isto. Não. Todos eles colaboraram. Enfim, acho que aqui é um aspecto importante a frisar essa questão do envolvimento das equipas no processo de transformação. Não é? Exato, e pegando nessa deixa da doutora Anidita, do ponto de vista de mercado, penso que o período que estava a referir-se era o período também de monopólio ainda da empresa pública da altura. E hoje, nos dias de hoje, nós temos, por exemplo, o seguro de saúde como o principal ramo de negócio da atividade seguradora. Mas naquela altura que estava a referir-se, eventualmente era, tirando petroquímica, era o ramo marítimo, não é? Ou mercadorias transportadas, etc. Acho que a carteira da empresa pública naquela altura tinha aqui uma fatia muito grande. Tendo em conta o caráter internacional desse seguro, não apenas pela origem, muitas das vezes o país é muito importador, não apenas pela origem da mercadoria, mas também por força do resseguro que faziam, enquanto responsável do gabinete jurídico, ou pelo menos membro do Conselho de Administração que acompanhava essas matérias jurídicas, não há ali nenhum episódio de desavença, digamos assim, ou algum conflito contratual por decorrência de um sinistro que surgiu entre essa e algum player internacional ou mesmo nacional, que tinha um sinistro e houve aí alguma situação que nos pode Olha, contar. havia uma empresa que detinha o monopólio, entre aspas, da importação de mercadorias. Uma empresa estatal. Angonav, creio que não. Não era Angonav. Não, não é a Angonava, era uma companhia de navegação. Oh, ok. Eu depois me recordo, era a EMPA, uma coisa assim. Ela é que importava essas mercadorias. E havia sinistros. Mas ela não apresentava o conhecimento de embarque, as faturas, que são elementos-chave para abrirmos o sinistro e pedirmos a indemnização e pagarmos a indemnização. E assim o Estado perdeu muito dinheiro, porque a empresa não estava organizada suficientemente para deter esses documentos que pudessem Sustentar. sustentar, portanto, a exigência de uma indemnização. Ora, era importação CIF. E hoje eu sei que continuamos com a importação CIF. À luz do anterior diploma sobre seguros, que foi revogado, não era permitido. Mas as coisas passaram ao lado. E continuamos com a importação CIF. Significa que Angola perde. O dinheiro de seguro fica lá fora, quando podia ser feito aqui. E era um dos ramos rentáveis da seguradora. Este é de facto um tema, mas é que tem sido muito discutido nas hostes, de facto, né? A questão de se tornar obrigatório seguro de importação, e de forma que quem
digamos, quem se decidisse importar uma mercadoria tivesse que fazer no regime FOB, né? Free on board, fazer o seguro local. Localmente. Local até pelas várias vantagens que existem, né? Mas, Custo e frete. sim, ao custo sim, diferente, existem outras sim, é. vantagens também. Mas, de facto, o CIF Existem outras. traz prejuízos ao país. Porque o seguro fica lá fora. E era, de facto, um ramo importante para a Pois. seguradora e ainda hoje para as outras seguradoras. Exato. Mas parece que ninguém deu por isso. Mas atualmente, e se calhar aqui também passar essa informação, há muitas seguradoras que fazem este seguro aqui. Muitos dos nossos importadores importam com seguro feito cá. Mesmo não sendo obrigatório que se faça seguro cá, as pessoas já compreenderam a importância e as vantagens de terem o seguro cá. Muito bem, doutora, continuando. A doutora é autora do livro 100 anos de legislação de seguros em Angola. Uma obra publicada em 2014 e uma das poucas obras que aborda temas inerentes à atividade seguradora em Angola. Falamos um bocadinho desta obra. Portanto, ela foi, como disse, publicada em 2014 e consubstanciou-se na compilação da legislação de seguros, não é, nos 100 anos da atividade seguradora em Angola. Conte-nos, por favor, o que foi que a motivou a escrever esta obra? Olha, isto surge em consequência de uma situação que eu não vou aqui explicar em pormenor, mas a ESA sofreu, depois da saída da nossa administração, várias tentativas de gestão. Teve o administrador delegado, eu não sei bem que figura é essa de administrador delegado, que recebia os colegas às 10 da noite, ou às 23 horas, não sei. E eu fui, a minha função como diretor de gabinete jurídico cessou. A minha e de alguns diretores mais. Portanto, ficamos, aquilo que se costuma dizer, pendurados. Eu deixei de ser diretor de gabinete jurídico, mas tinha trabalho. Dava-me trabalho para fazer e eu fazia no gabinete de um colega. Este bocado da minha vida profissional é muito difícil entender porquê. As pessoas estão em comissão de serviço, exerceram um cargo, podem deixar em qualquer altura, mas deixam quando a gente comunica pessoalmente às pessoas. Eu não era uma pessoa, um funcionário qualquer, era diretora de um gabinete jurídico e devia ser dito, olha, a sua função vai acabar. Nós vamos pôr outra pessoa. Não. Nós fomos passar o fim de semana, eu chamo aquilo a Revolução de 7 de Fevereiro. Fomos passar o fim de semana e na segunda-feira vários diretores encontraram uma folhinha a dizer que já tinha deixado de ser diretor na sexta-feira. Quer dizer que houve despachos que nós fizemos que naturalmente já não teriam validade. Eu estive assim 2 anos a trabalhar, sem gabinete, no gabinete de um colega, e pensei, eu vou-me reformar. Eu não estou para isso. E pedi a minha reforma. Mas precisava de fazer alguma coisa. Eu já tinha um gabinete de advocacia antes de sair. O meu irmão tinha uma empresa de contabilidade e auditoria e eu fui trabalhar com ele. E pensei que era preciso eu estar ocupada, fazer qualquer coisa. Porque o fim da minha carreira tinha sido um fim Brusco. brusco. Então, o que eu vou fazer? Bom, deixa-me lá escrever sobre o passado. E fui fazendo pesquisas, encontrei 2 colegas que me ajudaram também a fazer pesquisas e depois dei forma e nome a essa pesquisa. 100 anos. Tinha os diários da República todos, fui à biblioteca do governo da província e achei que eu tinha a obrigação de dar às novas gerações
alguma contribuição do passado. Então este foi o grande propósito, porque de facto a nossa questão seguinte seria em torno disto. Qual foi o grande propósito e em que medida hoje avalia, não é, o cumprimento Sim. deste Pois desiderato? o mercado ia abrir, portanto, novos trabalhadores, novos técnicos, mas de onde é que vinha o seguro? Quer dizer, então vou buscar os 100 anos. E andei a fazer pesquisas, nós tínhamos diários da República lá na empresa, fui à biblioteca do governo da província, como já disse, e comecei a escrever. E depois fiz as notas de anotação sobre determinados diplomas. Havia uma editora, a JKG, de quem essa era sócia, era acionista, e então fizemos o livro, fiz o livro, e eu acho que ajudei, ou pelo menos tenho ajudado algumas pessoas a saber o que era o seguro, que transformações o seguro operou aqui em Angola, qual era a importância que ele tinha como instituição financeira. E tinha muita importância. E tem, e tem, e tem. Tem. E a obra ainda se recomenda nos dias de hoje. Não é? Exatamente. Não sei se ainda há números disponíveis no mercado. Eu vou saber Então, se há. não precisa se calhar tirar uma nova edição. E então, olha, surgiu este livro, que muito me agrada, e alguns exemplares estou a distribuir para as universidades, que têm, portanto, não só o curso, mas é um livro de consulta. Claro, claro. Consulta muito importante. Doutora Anita, como é que caracteriza o setor dos seguros naquela altura? Olha, o setor de seguros naquela altura, depois da independência, não é? Com a criação da ENSA. Sim, Sim, foi aí que eu conheci, porque eu sobretudo se antes, comparar com o período atual, como é que no caracteriza? período atual, ela tinha 28 companhias de seguros, com agências No pelo período país inteiro. pré-independência. Pré-independência, Sim, exato. com agências nas províncias todas. E havia trabalho e eles tinham lucros. Portanto, é porque a indústria, Havia viabilidade. a questão da segurança fazia com que as pessoas tivessem seguro. Hoje há 20 seguradoras, é que eu 21. saiba, 20, são Sim, 20. 21. E o mercado não deu aquele pulo que devia ter dado. Não sei quais são os motivos. Mas, por exemplo, eu vou-vos contar um pormenor. Como atividade financeira, o seguro nunca foi olhado, a não ser no princípio, pelo Ministério do Plano e das Finanças, do Sei de Mingas, Dr. Dilono, com muita importância. A lei das instituições financeiras data de 90. A lei dos seguros foi aprovada em Em 2000. Estava pronta. O núcleo que foi formado na ENSA e por iniciativa da ENSA, que ela era operadora e era também árbitro, não podia continuar. E então formou-se um núcleo na ENSA, primeiro, e depois foi recebido pelo Ministério das Finanças, pelo Vice-Ministro, Dr. Sousa Santos. Então, todos os custos deste núcleo eram assumidos pela Pela ENSA própria primeiro e depois foi assumido pelo Ministério. O que é que isto demonstra? Demonstra que a empresa precisava de um regulador. Pois a gente não sabia se estava a fazer bem ou estava a fazer mal. Esta lei sobre seguros e a entrada de players privados é aprovada em 2000, assim muito à pressa, porque já estava na rampa de lançamento há 3 anos. E era preciso aprovar rapidamente criar as para que a condições. empresa fosse publicada. Muito bem. E já agora que estamos a falar deste tema, eu lembro-me que logo após a aprovação da Lei 1,
2000, a lei que liberalizou o mercado, e com a entrada das três As, houve aqui, digamos, uma pequena sacudida no mercado de seguros e houve a necessidade dessas duas entidades, sob os auspícios de alguns ministros, celebrarem um acordo para a partilha da liderança dos quatro ramos que haviam sido indicados como a serem celebrados em regime especial de seguro, como petroquímica, o setor da aviação pública, os diamantes e o agrícola. Doutora Anidita, pode contar-nos mais ou menos se esse acordo existiu mesmo, se participou disso enquanto responsável pela área jurídica à altura da empresa pública? Sim, eu participei, mas devo dizer que foi com muita relutância que a outra parte aceitou o Cosseguro. E se a entrada no mercado daquela seguradora, da Sonangol, portanto, era também uma seguradora do Estado, Participação. com participação do Estado, no gabinete do Ministro das Finanças, Dr. Bessa. Estava a ENSA com os três administradores, estava o senhor das três As, o outro senhor da Sonangol, que era da área financeira, e o doutor Fernando da entidade de Fernando Aguiar, supervisão, Fernando Aguiar. antigo diretor do E IFICES. não foi difícil, não foi fácil chegar a essa conclusão, que era preciso repartir. Quem ficava com 40, acho que era 60, quem não ficava. Eu sei que o doutor criador das três As estava muito preocupado, porque não era de bom grado que ele aceitava isto. Mas o Ministro das Finanças lá falou, tá, e conseguiram, então, esta. Mas era para atividade petroquímica. Pouco tempo depois, a empresa já formada e a trabalhar, instou todos os operadores das petrolíferas a transferirem para a sua empresa os seguros de acidentes de trabalho. De todos os outros ramos. Todos os outros. Ora, isto colidia com a lei da atividade seguradora. Aliança, na boa fé, fazendo tudo como deve ser, achou que tínhamos ultrapassado limites. E então o diretor consultou, mas o que é que a gente vai fazer? Doutor Matos, Dr. Matos, na altura, o segundo vogal do exato, Conselho de Administração da ENSA tinha Seguros. sido ministro das Das Finanças Finanças. José e Augusto governador Matos. do banco. O que é que a gente vai fazer? O que é que não vai fazer, doutor Matos? Podemos pedir ao Tribunal Constitucional. E então eu fui encarregada de arranjar, de encontrar um jurista para fazer o trabalho. Eu lembrei-me do meu professor, doutor Fernando Oliveira, Ex-decano da Faculdade de Direito da do Faculdade de Estado de Direito, e doutora Antonieta Coelho, e fizeram o parecer. Inconstitucionalidade pura. Não era preciso ser jurista. Nós antes já tínhamos escrito ao Sr. Presidente da República que havia qualquer coisa que não estava bem e dizíamos os motivos. Não recebemos resposta. A única maneira para a defesa da empresa, dos seus trabalhadores e dos seus clientes, talvez fôssemos para essa via. E foi para o Tribunal Supremo, não havia Tribunal Constitucional ainda, e quando se soube foi um escândalo. Nós tínhamos enfrentado. E, portanto, o senhor Ministro das Finanças depois chamou-nos e disse: "Ah, vocês estão a acabar a vossa missão." O diretor Orestes disse: "Mas já antes, o ano passado, tínhamos escrito ao senhor Ministro que estávamos a acabar e gostaríamos de saber quem eram as pessoas que viriam para a empresa, para nós irmos passando o trabalho com calma." E o senhor disse que não havia problemas. Mas, não é por causa de problemas das três As.
Pronto, nós fomos por isso simplesmente E cessou o mandato, cessar o mandato. ao que tudo indica, derivado deste irritante Direto, direto. criado. Pois E é. depois, dali para frente, essa vai tendo outro. E não sei se avançaram, porque nós tínhamos um plano de desenvolvimento, de reestruturação e desenvolvimento, um plano ambicioso. Não sei. O Não que sei se o fica plano foi para a frente ou não. terá sido, enfim, concretizado, não sei se nos termos em que foi gizado, Uhum. mas o dado que fica aqui relativamente à questão da divisão da participação a nível de co-seguro, é importante, frisar que algo que hoje de facto está implementado e as seguradoras autorizadas pela Arceg a participar Uhum. neste regime têm acesso. Uhum. E é importante aqui que perceber que foi arrancado a ferro e fogo, passa o termo, não é? E foi Foi. portanto, com base nessa abordagem que a doutora Anedito refere, que se conseguiu. Este acordo que a doutora Anitta referiu, na verdade, vigorou praticamente até 2016, não é? Que era a ENSA ficou com a liderança do ramo diamantífero É a e a aviação. aviação, do setor público, as três A's tinham ficado com a petroquímica e o seguro agrícola, nas percentagens de 51-49, Uhum. eram essas percentagens. Sim, sim. Isto vigorou até 2016, a altura em que, digamos, por despacho presidencial, 39 de 2016, foi retirado das três A's, digamos, pôs a liderança e é atribuída de forma provisória ou Uhum. transitória à ENSA, mas essa transitória dura até hoje, por isso é que também há aí já um projeto de diploma para ver se normaliza Claro, esse claro, funcionamento claro, de regimes claro, especiais de claro. Acho que aqui com a nuance de a ENSA está a liderar, mas entretanto todas as seguradoras, portanto, elegíveis, não é? Participam deste co-seguro, não Uhum. é? Muito bem. Doutora, um pormenor que refere no livro é que ele teve como ponto de partida, não é, um despacho do Senhor Ministro de Planeamento e Finanças em que cria a CISA. Né? É, Doutora Neide terá integrado a CISA. Não. Pode partilhar quais foram as principais atribuições desta entidade? Olha, as companhias de seguro estavam, digamos que, a fechar portas e tinham responsabilidades. Tinham seguros em vigor, contratos portanto, estavam a fechar portas. Os administradores estavam a abandonar o país, os quadros estavam a abandonar o país e era preciso, de certa forma, proteger os segurados. Eu acho que a intenção fundamental era proteger os segurados. Estou-me a lembrar, por exemplo, dos seguros de acidentes de trabalho. Houve processos que ainda estavam em tribunal. E, portanto, as pessoas têm direitos. Ora, ao fechar-se essas companhias, estaríamos a perigar o conceito de segurança, que é o conceito primordial de seguro. As comissões, de acordo com aquilo que foi escrito nos despachos, iam tomar conta de algumas seguradoras, fechando grande parte, digamos, a entrada de novos contratos e tratando daqueles que estavam a ser, Em que curso. estavam em curso. Porque se o seguro é segurança, o Estado tinha que velar pela segurança dos segurados. Por um lado. Por outro, essas companhias, maioritariamente portuguesas, exceto uma que era francesa, estavam a ser alvo de confiscos em Portugal. Processo de nacionalização que terá Nacionalizações ocorrido. em Portugal. E, portanto, a CIS era a entidade que estava em contacto com essas comissões portuguesas sobre essas companhias de seguros. Qual seria o fim delas? Pois, e há um pormenor na história dos seguros, já que estamos também
a celebrar neste ano 2025 os 50 anos da nossa independência. E dizia um pormenor que geralmente escapa a muitas pessoas, mas não sabem, que em determinado período da nossa história, a banca e os seguros já estiveram sob o mesmo regulador. No caso, a inspeção de crédito e Os seguros. seguros. Em que período mais ou menos foi isso? Pode dizer quais eram as atribuições desta Eu acho que organização? as atribuições estão no diploma. Eh, e eram mais também a defesa dos segurados Exato. e, digamos, a capacidade financeira das companhias para Honrar honrar os seus compromissos. Porque a parte financeira, digamos assim, banco, embora houvesse um Banco de Angola, o Banco de Angola não emitia moeda. A moeda vinha do Banco de Portugal. Portanto, nas províncias ultramarinas, eles fizeram a inspeção de crédito e seguros. Inspecionar, ver se as companhias estavam a funcionar, se recebiam as reclamações dos segurados, se havia fraudes, porque o setor segurador é muito atrito a fraudes. As pessoas fazem o seguro e dizem assim: eu tenho uma casa que vale não sei quantos, tem mobília de não sei quê. Bom, e a empresa aceita essa declaração. Normalmente não manda ninguém ver se estão lá as mobílias ou não estão. O problema surge quando há um sinistro e, afinal de contas, aquilo que ele dizia que estava, não está. A fraude no setor segurador. E acho que era uma A das inspeção funções já dessa. sabe. Geralmente as funções de facto dos reguladores, não é? Garantir os direitos Exatamente. Direitos dos dos segurados. consumidores segurados e garantir também que as empresas sob supervisão tivessem solidez financeira suficiente para honrar com Para estes honrar os compromissos. compromissos. Exatamente. Doutora Anedito, falemos do diploma 17 decreto 17/78 de 1 de fevereiro, em que, contrariamente ao que muitos especialistas defendem, a doutora Ana Edith refere que não existia qualquer instrumento legal na altura que determinasse que a ENSA deveria exercer a atividade em regime de monopólio. Eu acho que não há. Porque se ler o diploma da ENFA, não vem lá. Diz que é a seguradora estatal. E por outro lado, há outro diploma, deixa lá ver se me lembro, que alguns ramos são reserva do Estado e outros ramos não são reserva do Estado. O seguro nunca foi reserva do Estado. Se vir aí no meu livro, o seguro nunca foi reserva do Estado. Pode ter havido aí um engano da pessoa que fez o diploma, 1778, como sei que foi. Sim, o Estatuto da ENSA, sempre 1778, que 1778. publica o Estatuto. Exatamente. Mas, de facto, não há nenhuma alusão ao monopólio da ENSA como seguradora. É um tema interessante. Já há Há uma um diploma controvérsia. das empresas que têm monopólio. E não consta desses dois diplomas nenhuma alusão aos seguros. Pois, se calhar andando um bocadinho, caminhando para os tempos mais atuais, a doutora Anelita, embora esteja reformada, penso que esse bichinho dos seguros faz com que acompanhe, ainda que de forma um bocadinho distante, a evolução do setor dos seguros. E há aqui o tema sempre da taxa de penetração dos seguros, que continua a ser relativamente baixa, se compararmos com alguns países também africanos da nossa região. Na sua ótica, é o que se deve? Se tivermos em conta, todos nós consideramos o seguro como algo importante, não é? Porque vendemos esse tal produto intangível que é a segurança. Ao fazer um seguro, a pessoa sente-se mais confortável, mais segura, porque sabe que em caso
de sinistro, uma entidade irá ressarcir os seus danos. Então, por que, na sua opinião, Olha, essa doutor, baixa penetração? eu já há 10 anos tinha posto esse problema. Por que que há pouca adesão aos seguros? Por que que as pessoas não compram? O seguro hoje ocupa 0,2 do PIB do país. É muito baixo. Então, 0,6. Um bocadinho mais assim. 0,6, um bocadinho mais assim. Subiu. Mas é baixo. É menos de 1%, alcançamos É mais. muito baixo. Talvez essa falta de literacia, talvez as companhias de seguro não passem para o público, quer dizer, não desmistifiquem esse contrato de seguro. Que as pessoas fazem seguro, seguro. É preciso explicar como é que ele funciona. Em linguagem É mais uma linguagem acessível. mais acessível. Não só para haver um seguro de massas, que há pessoas que mesmo no mercado informal têm dinheiro para comprar um seguro. Seguro, sei lá, para o estudo do filho, para o casamento, para qualquer coisa. Pode ser que as companhias tenham aí também que trabalhar um bocado. Mas, por outro lado, também nos diz que a classe média, que é a classe que normalmente desenvolve os países, não está bem. Tem rendimentos baixos. O seguro não é fundamental. Sim, sim, na pirâmide das necessidades, não é? Não O é. seguro encontra-se num nível Muito baixo. muito baixo. Mas é. Não é fundamental. Muito bem. Doutora Ana Dito, refere no seu livro, não é, que o crescimento e desenvolvimento dos seguros remonta às fórmulas de pré-seguro na Idade Média, até os seguros obrigatórios na atualidade. Considera que os seguros obrigatórios, a implementação de seguros obrigatórios pode ser determinante no aumento do índice de penetração de seguros? Será uma via para... Pode ser numa via, mas parece que em Angola não tem sido. Por exemplo, temos o seguro automóvel, responsabilidade civil automóvel. Eu não sei qual é a estatística, mas poderia atrever-me a dizer que grande parte dos veículos que circulam por Angola não tem seguro. Aponta-se entre 15 a 20% das viaturas apenas com seguro. 15, 15 a 20%. está a ver? É a É uma maioria penetração muito baixa. muito baixa. Porquê? Há quem diga que a entidade que devia fazer a fiscalização, que é a polícia, não atua. Não sei se não atua, porque não pode, ou se as pessoas que conduzem viaturas não têm capacidade financeira para comprar seguro. Têm carros muito velhos, mas a responsabilidade civil pode ser Existe. vendida. Eu posso não fazer o seguro do meu carro em si, mas posso fazer o seguro de responsabilidade civil. E parece que as pessoas não dão muita importância a isso, como as pessoas que compram casas com empréstimos. Fazem seguros É obrigatório. até pagar o empréstimo e depois não pagam. Dizem que não preciso pagar, eu tenho um guarda. Mas o problema da casa não é o guarda. O guarda tem a função de impedir intrusos Segurança. e roubos. Mas pode haver um incêndio. Portanto, o tema do contributo dos seguros obrigatórios para o aumento do índice de penetração, bem, isto só é possível quando existirem outros mecanismos, né, como uma fiscalização adequada. Por exemplo, o seguro de acidentes de trabalho é muito importante. Será que as empresas todas têm seguros de acidentes de trabalho? Ainda não. Pois, esse é o esforço que temos todos de fazer. E aqui penso que o regulador tem estado muito ativo para quem acompanha as redes sociais do regulador, tem visto os acordos que o regulador tem feito com vários players que devem fiscalizar quer o seguro
de responsabilidade civil automóvel, quer este seguro de acidentes de trabalho. Por isso é que são obrigatórios, porque de facto são muito importantes e é preciso proteger as pessoas. Acreditamos que sim, que esse cenário pouco a pouco vai mudando, não é? Vamos tendo mais empresas a fazer esse O seguro. seguro de responsabilidade civil automóvel, por exemplo, traz para o Estado, traz ao Estado um volume grande de custos para assistir aos feridos, Sinistrados. aos sinistrados. Se houvesse um seguro, esses sinistrados, alguns poderiam ser assistidos por algumas clínicas, já no período de recuperação. Isso a ganhar. Ou até o hospital também poder receber parte disso. Todos iríamos ganhar. Mas é o grande contributo de seguro, não é? Doutora Anedito, mudando um bocadinho o foco da nossa conversa, nos dias que correm, fala-se muito dos temas da sustentabilidade. E há uma sigla muito bonita hoje em dia, que é ESG. Obviamente, o setor dos seguros não pode ficar à parte dessas questões de sustentabilidade e, e deve assumir políticas que reduzam a agressão ao meio ambiente, como a digitalização, a tal transformação digital no setor segurador e também, eventualmente, a própria elaboração, oferta de produtos que visam, digamos, essa sustentabilidade. Produtos que sejam sustentáveis, não é? Porque se calhar os clientes hoje em dia que estão muito ligados a essas matérias podem deixar de fazer um seguro numa seguradora e preferir outra, exatamente porque uma das seguradoras tem atenção aos temas de sustentabilidade e outra não. Então, mas por outro lado, há aqueles que dizem que se calhar, tendo em conta que hoje em dia há uma frequência muito elevada de riscos, eh, por exemplo, catastróficos, secas, inundações, etc., há quem defenda aqui, se calhar, uma espécie de contribuição. Por um lado, as seguradoras devem ter produtos para salvaguardar esses riscos, e por outro lado, há quem diga não, tem que reduzir a exposição, porque senão as empresas poderão ter dificuldades. O que é que acha? Qual é a sua opinião? É um caminho inevitável, devemos avançar sem receios ou temos algum receio neste tema da sustentabilidade? É um caminho difícil isso. Principalmente nos países subdesenvolvidos em África. Que nós não olhamos muito para o problema ambiental. É só vermos ali a Baía de Luanda e você vê o lixo, a falta de árvores. Ninguém planta árvores, as árvores estão velhas. É preciso ter um bocado de atenção nisso. Agora, como é que os seguros vão intervir aí? Posicionar neste quesito. Posicionar. Na área onde tem a sua sede, o seu escritório, como é que vão lidar com o meio ali? Vamos ter responsabilidade social. A responsabilidade social, dar aos trabalhadores algo mais do que o salário, as condições de trabalho. Eu lembro que nós tínhamos a sede num edifício antigo, mas com muito sol. E hoje eu vejo com tristeza que estamos a construir prédios tal qual como na Europa, escuros. Eu, quando chego a essa, eu tenho a noção de claustrofobia. Os prédios estão a ser construídos assim, não sei quem é que autoriza. Portanto, é um problema que pode causar danos aos trabalhadores. O ambiente laboral O ambiente laboral estão inseridos. não é dos melhores. A empresa que eu conheço. Isto na vertente da seguradora, das seguradoras enquanto, portanto, empresas, não é? Que devem primar por estes princípios, não é? Social, governação e ambiente. Mas por outro temos também, as seguradoras também têm
o papel de conceber produtos de seguro, não é, que possam atenuar os efeitos, não é, conforme o doutor Jesus referiu, de catástrofes. Quer dizer, o papel das seguradoras nesse âmbito exercem, como se diz, também um duplo papel. Sim, o seguro exerce sempre um duplo papel. Eu não sei aqui no nosso país como é que isto vai acontecer. Não faço ideia nenhuma. E a minha ignorância aí é grande. Por exemplo, acompanhar aqueles trabalhos que têm a ver com a sustentabilidade de alguns seres vivos pequenos. Por isso estão a falar das tartarugas, estão a falar disto, daquilo. Portanto, associar-se Estas a iniciativas. estas iniciativas pode ser também por Uma aí. forma de simples. Pode ser por aí. E há também tendência no mercado de desenvolvimento dos seguros paramétricos, não é? E os seguros paramétricos, de facto, são seguros Há coisas que novas visam, no seguro. exatamente, que visam dar resposta a esses sinistros ou a esses riscos mais catastróficos, a inundação e outros. Doutora, continuando, a internacionalização do seguro, particularmente exercida mediante o resseguro, põe as companhias seguradoras a leis de outras geografias. A sua experiência, faça a sua experiência, quais são os principais riscos, não é, neste âmbito? Porque dados contratos em que há participação do resseguro impõem às seguradoras leis de outras geografias. O seguro também é um negócio internacional. Portanto, rege-se pela legislação das empresas onde estão sediadas, pela legislação das empresas a quem transfere riscos. Este risco, digamos, pode ser minimizado. A minha experiência na empresa, nunca encontramos esses riscos, porque é preciso primeiro saber com quem dividir o risco. Que seguradora, As as contrapartes. contrapartes, que brokers. Exato. O broker e a seguradora não são inimigos, são companheiros no mesmo risco. Eles participam com uma parte, nós participamos com outra. É preciso saber escolher quem são os brokers. Há também umas coisas no mundo, o mundo não é só difícil aqui, também é lá fora. É preciso saber escolher os brokers, é preciso escolher as seguradoras de referência. Se escolher uma Swiss Re, você sabe que está a escolher uma empresa que tem história. Agora, se vai escolher assim umas coisas que você não conhece porque é mais barato, é um problema de custos. É um problema de responsabilidade. Aqui a recomendação é a escolha criteriosa das Do entidades. broker e da seguradora. Nós, na empresa, os dois podem não saber, outros dois podem não saber. Mas, por exemplo, o maior seguro que tínhamos era o da Sonangol. Era das petrolíferas. E a renovação das apólices nunca era feita apenas pela seguradora e pela resseguradora, com os brokers a intermediar. A empresa sempre contou com a presença do segurado nessas ações da procura das cotações melhores. Sempre se sentou à mesa as petrolíferas, a seguradora Os e os brokers. brokers. Nunca foi feito nada por trás deles. Participavam. Até hoje procura-se manter este figurino. E é Tem. muito bom, Exato. porque não há curvas e travessas, não é? Há brocas para muitas coisas. E porque em várias situações o mercado internacional, não é, portanto, faz, digamos, prioriza ou vê com bons olhos ter o segurado direto ali à frente. Pois, doutora Anirita, estamos praticamente a terminar a nossa entrevista. Entretanto, tenho aqui uma pergunta curiosa.
Toda essa experiência que revelou no âmbito do direito, a nível do setor de seguros, como é que vivencia nos dias de hoje? Será que reformou-se de tudo? Ou ainda aproveita alguma atividade e participa, se calhar, como consultora em alguma coisa? Penso que ainda tem dentro de si, ainda tem, digamos, muito conhecimento para partilhar. Olha, neste momento os seguros não fazem parte da minha atividade. Eu gostaria de continuar a Escrever. este livro. Parou em 2002, gostaria de continuar. Não sei. Tenho também a elaborar um livro sobre acidentes de trabalho, doenças profissionais. Iria precisar do apoio do Ministério respectivo. Não sei se farei, depende. Mas a minha mágoa ainda está lá. Mas esperemos que este seja um ponto de partida e que este programa ajude a reconsiderar aqui a sua participação ao nível do setor, que, como disse o Dr. Jus, ainda, ainda é requerida, ainda tem aportes Mas importantes. as pessoas precisam ter uma atividade. Quem trabalhou muitos anos e depois ficar sem fazer nada é o pior que pode acontecer. Doutora, falando em pessoas, e mesmo para terminar, que conselhos deixa para profissionais que estejam a exercer atividade no setor segurador? Conselhos. Que sejam éticos. É fundamental a ética. O seguro é para ganhar dinheiro para a seguradora, mas não é para nós. Eu já tive casos de broker, de intermediários que iam às empresas por causa do seguro de acidentes de trabalho e os diretores do recurso humano também pediam uma participação. Isso é mau. Fica a mensagem. Aliás, o seguro é dito que deve ser feito ao abrigo do princípio da máxima Bérrima fé. boa-fé. Doutora Anedito, muito obrigado. Foi uma honra tê-la cá. Obrigada. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada. Terminamos assim o quarto episódio do podcast Voz Segura. Muito obrigado e até a próxima.